Olá, pessoas bem-nutridas! Eu sou a nutricionista Sheila Pacheco e essa é uma sequência de lives que acontece todos os dias no Instagram ao vivo. Se você está assistindo esse conteúdo gravado no IGTV ou no YouTube, eu peço que você passe alguns segundos, até 1 minuto, para eu cumprimentar as pessoas que estão aqui ao vivo. E eu sugiro que você venha fazer parte, venha assistir também esses conteúdos que com certeza você vai conseguir usufruir muito mais. E também tirar aí as suas dúvidas, porque no final eu acabo esclarecendo as dúvidas de quem está aqui ao vivo comigo. Muito boa noite, pessoas bem-nutridas. Oi, Marina. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos começar a base, gente. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o ponto de partida, porque eu continuo recebendo, eu sei que sempre há pessoas novas por aqui, e eu continuo recebendo perguntas semelhantes, perguntas de pessoas que confundem muitas vezes síndrome fúngica com disbiose, se é a mesma coisa, o que é supercrescimento fúngico, o que é realmente síndrome fúngica, o que não é síndrome fúngica, o que é feito para tratar a síndrome fúngica. Então a gente vai quebrar todas essas informações para você conseguir realmente entender. Se essa é sua dúvida, hoje você vai sair daqui com ela esclarecida. E eu convido você que está aqui assistindo ao vivo, se você ficar com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Pode comentar, a ideia é ter uma interação mesmo. Eu preciso entender se está fazendo sentido para você o conteúdo que eu vou disponibilizar aqui hoje. Então vamos lá? Vocês que estão aqui ao vivo comigo, sabem o que é SIFO? Sabem o que é disbiose fúngica? Vocês já escutaram esse termo? Sim, não? Coloca aqui nos comentários para eu entender como você está em termos de informação. Se você já recebeu essa informação por aqui ou se você está achando tudo muito confuso, tá? É importante eu saber qual é o seu ponto de partida. E você sabendo o que é que está acontecendo aí do outro lado, o que realmente você está sentindo em detalhes, isso faz toda a diferença para você chegar ali no ponto final, que o ponto final é a remissão, é o tratamento, é você se sentir bem, tá bem? Então vamos lá. Eu vi que algumas pessoas colocaram aqui sim, não, eu anotei até algumas informações para não deixar, não pular nenhuma informação, tá? Então pensando em síndrome fúngica, tá? A SIFO e a disbiose fúngica são formas diferentes de você expressar um supercrescimento de fungos, onde começa na pele, começa na região vulvaginal, começa no cabelo? Não, começa no intestino delgado, tá? Então, é lá no intestino que começa tudo. Então, quando a gente pensa em supercrescimento de fungos, por isso que quando você vai no médico, você não consegue identificar o que está acontecendo, não consegue enxergar isso tão facilmente que há um supercrescimento de fungos no intestino delgado. Não é um exame que você vai fazer que vai demonstrar isso, porque esse processo acontece o quê, gente? Lentamente, pouco a pouco. Então, dia após dia, vai acontecendo esse supercrescimento de fungos. E esse nome de síndrome fúngica é que se dá ao conjunto de sinais e sintomas que refletem nesse supercrescimento inicial, que é no intestino, e que cada pessoa vai ter aí um problema diferente, um conjunto de problemas diferentes. Então a pessoa vai ter problema ali no cabelo, vai ter coceira na cabeça, um exemplo, pode ter aí a acne persistente, que vocês escutam tanto eu falar, pode ter um problema na sua composição corporal. A pessoa fala, mas o que tem a ver o peso, o ganho de massa muscular, controlar a flacidez com fungo? Porque a resposta do seu corpo ao estímulo, ela só acontece se o seu corpo está saudável. Se há um controle de todo o ecossistema ali dentro de você, entre fungos e boas bactérias. Então, quando acontece esse supercrescimento, tudo começa a bagunçar. Só que você não consegue perceber isso rapidamente. E quando você vai lá em busca de um profissional, não sei se isso aconteceu com você,
Se você já foi em vários profissionais, se sim, coloca aqui para eu saber como que está aí a sua busca de tratamento por ajuda médica. Quando você vai atrás de um médico em busca de esperança, de diagnóstico, não é possível entender isso porque, como eu disse, começa lá no intestino delgado e aí depois reflete em várias outras partes do corpo. Então, sempre que você escutar SIFO, tá? Que é uma sigla em inglês que quer dizer supercrescimento de fungos, tá? Disbiose fúngica, tá? Disbiose no organismo, porque aí leva-se em consideração bactérias e fungos. Quem fala só de bactéria e esquece de fungos é uma pessoa que pode estar desatualizada. É uma pessoa que pode estar ali falando só da bactéria por ter a informação em relação à bactéria, mas esquece que lá dentro do nosso corpo sempre teve, sempre terá muitos fungos, tá? Então, sempre que você escutar esses nomes, isso quer dizer o quê? Muito fungo em um lugar onde não deveria, tá? Porque é normal ter fungos no corpo, a gente tem por toda parte, homem, mulher, qualquer pessoa, tá? O que não é normal é crescer demais, é proliferação, é ter um descontrole disso, tá? Então, essa é a primeira informação chave de hoje, tem muita informação e se você estiver ficando com alguma dúvida, pode colocar aqui nos seus comentários que no final eu vou responder. Tá fazendo sentido até agora? Tá dando para entender a diferença? Quem é novo, nova por aqui, já tinha escutado falar sobre isso antes? Se sim, se não, coloca também nos comentários, eu gostaria de saber, tá bem? E aí eu coloquei outro ponto aqui para explicar para vocês. O que não é síndrome fúngica? Porque assim, se eu não tô com síndrome fúngica, como que eu sei que eu não estou com síndrome fúngica? Se você está só com sintoma isolado, se você não percebe nenhuma parte do seu corpo em desarmonia, por exemplo, Sheila, eu tô com o meu cabelo enfraquecido, ele não cresce, mas eu não tô sentindo mais nada, não tô com mais nenhum tipo de desconforto. Minha digestão tá ótima, meu intestino tá ótimo, minha pele tá ótima. Eu não tenho sinal e sintoma aí de desconforto, como eu disse, gastrointestinal, que envolve o intestino e o estômago. Eu não tenho aí infecções de repetição, eu não tenho coceira. Se você não tem esses outros conjuntos de sinais e sintomas, isso não é síndrome fúngica, tá? Agora, por exemplo, se você tem algo persistente, como uma micose, ou como uma infecção de repetição que vai e volta, dificilmente você não tem outros sinais e sintomas. O que pode acontecer é que você não está percebendo esses sinais e sintomas. Você nunca parou para pensar da cabeça aos pés, cada parte do corpo, o que você está sentindo aí do outro lado? O que você está sentindo realmente? Está no seu ápice de energia? Está no seu ápice de autoestima, de libido? Porque isso envolve as nossas emoções, os nossos pensamentos. Isso reflete o que está acontecendo onde, gente? O que está acontecendo lá no intestino. Então, tudo começa lá. Então, às vezes, você está com sinais e sintomas que parece ser um quadro simplesmente emocional. As minhas emoções não estão boas. Mas aí quando você para pensar em vários outros pontos que está acontecendo aí do outro lado no seu corpo, você consegue juntar essas peças, aí começa a ficar o quê? Claro que você está dentro de uma síndrome. Porque sempre na medicina, na nutrição, quando você usa o nome síndrome, é porque envolve um conjunto de sinais e sintomas. Então, aquilo que não é síndrome fúngica é quando você tem algo pontual que não envolve fungo e não envolve nenhum outro desconforto. Tá certo? Tá ficando claro? Coloca aqui para eu saber também. Então, vamos lá. E por que é importante você saber o que é síndrome fúngica? Talvez porque você nem queira tratar isso, por exemplo. Ah, Sheila, eu tô bem, eu tô com sinais e sintomas aqui estranhos, mas eu não quero mexer nisso agora. Só que veja só a importância disso. Se você sabe que existe um problema como esse, se você sabe que isso não é normal,
Quando virar a chave, quando você tiver o seu despertar, você sabe para onde ir. Você sabe o que tem que ser feito. Talvez lá atrás, quando você passou em inúmeros profissionais que não te deram essa informação, que fez você até desanimar. Porque você fala, eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, eu já fui em vários outros profissionais. Mas ninguém te mostrava uma luz além do que, gente? Da medicação. A luz era sempre, ou é sempre, a medicação. Eu sei porque eu passei por isso também. Então você vai e recebe o quê? Uma prescrição. Você recebe uma prescrição farmacológica, que é um remédio. Porque é protocolo. Isso é padronizado. Não para-se para explicar ou para pensar o que pode estar acontecendo. E você sabendo disso, você pode não só se ajudar, como ajudar as pessoas que estão aí em sua volta. Talvez você possa fazer isso agora, já compartilhando esse vídeo com alguma pessoa que você se importa, que você quer o bem, que você sabe que está passando por um quadro de síndrome fúngica, mas que nem sabe o que é isso, nem sabe o que é supercrescimento de fungos no intestino delgado. Então é importante a gente ter a informação, porque na hora que acontece com a gente sabe para onde buscar, a gente sabe para onde ir, a gente sabe o que fazer. Porque quando aconteceu comigo, quando teve o despertar que eu entendi que não era a solução usar só corticoide. Quem sabe dessa história, eu já contei algumas vezes, na imersão vocês vão saber em detalhes, quem faz parte lá da imersão vai ter em detalhes aí a minha experiência pessoal. Então, quando eu recebi a informação do corticoide lá para sempre, e aí que eu percebi todos os sinais e sintomas de tudo que estava acontecendo, eu entendi que aquilo não era correto porque eu tinha informação, porque eu já sabia o que era, porque essa informação de síndrome fúngica eu conheço desde 2008. Então, não é uma coisa que veio do nada. Então, isso é importante para você ter essa bagagem, você estar em contato aqui com esse conteúdo, como eu disse, para ajudar outras pessoas e para você se ajudar, porque você sabe para onde ir. Você não precisa ficar colhendo, buscando informações de locais que muitas vezes estão colocando ali conteúdo de valor, mas não para aquilo que você quer tratar, para aquilo que você quer vencer. Às vezes você tá lá acompanhando as receitas, acompanhando um blog de saúde, acompanhando receitinhas fit, que eu sei que muitas pessoas gostam e vocês até me cobram aí em relação a receitinhas, essas coisas, mas é algo para uma fase de manutenção, é algo para uma fase que você ali não tá com foco em tratar algo que está realmente te incomodando. Porque quando a gente pensa em síndrome fúngica, é uma terapia nutricional que resolve. Não é uma receitinha fit. Não é uma dieta restritiva, entende? É uma terapia com data para começar e data para terminar. E aí você precisa desse GPS para saber o que fazer, tá bem? Eu tô vendo aqui os comentários de vocês, as dúvidas eu vou responder no final, tá? Já aproveitando aqui, teve uma pergunta da Ângela perguntando se herpes pode ser um sinal de síndrome fúngica. A herpes, ela é viral, mas o que acontece? A pessoa que tem a herpes é um sinal do quê? De baixa imunidade. O sistema imunológico dessa pessoa, o batalhão dentro do corpo dela, está enfraquecido. Porque tem pessoas que têm o contato com o vírus e não desenvolvem nada. E tem outras pessoas que desenvolvem o tempo todo. Você deve conhecer alguma pessoa que tem o tempo todo ou herpes labial ou herpes vaginal. E isso é um sinal de enfraquecimento do sistema imunológico. Se isso está acontecendo, é muito provável que há outros sinais e sintomas. Que lá no intestino, aquela proteção que é feita pelo nosso próprio corpo em relação ao que é bom ou ruim, não está acontecendo. E quando isso não está acontecendo, começa o crescimento dos fungos, tá? E aí esse crescimento dos fungos é lento, vai roubando energia aos poucos. Vai te deixando ali fadigada, cansada, mesmo comendo, mesmo escolhendo aquilo que é o normal de alimentação saudável. Mas a pessoa vive com sinais e sintomas de desnutrição. Então, se alimenta, mas está desnutrida, tá? Então, por isso que o sistema imunológico enfraquece. Está recebendo os alimentos errados, tá?
Pode até ser que você saiba, eu sei o que é saudável, eu sei o que é comer bem para melhorar a imunidade, eu sei alguns suplementos, mas para fazer algo específico, que você quer tratar um crescimento de fungos, não é uma reeducação alimentar, tá? É uma terapia nutricional focada no passo a passo para você vencer isso. Depois, aquilo que você quer fazer em relação à sua manutenção, os alimentos que você gosta, que você não gosta, as receitas, aí é uma outra parte, tá? Então, só reforçando, herpes ou outros problemas bacterianos podem estar associados à síndrome fúngica, tá? Até por isso que tem algumas pessoas que confundem a supercrescimento bacteriano, que é a SIBO, com SIFO, que é o supercrescimento fúngico. Porque a pessoa fala assim, mas eu tenho uma coisa e tenho outra, eu posso ter os dois? Sim, pode, porque é uma consequência. Quando você tem aí a queda das boas bactérias, sobe-se fungos. Então, só falar de bactéria não faz muito sentido, porque não vive só bactéria dentro do nosso corpo, tá? Então, a gente tem que entender o todo, para entender também o que está acontecendo do lado de fora, porque o lado de dentro expõe aí para o lado de fora aquilo que está acontecendo no nosso corpo, tá? Então, uma acne não é simplesmente uma acne, um problema na cabeça, uma coceira, um problema na pele, manchas inclusive, tá? Inclusive, não é só um problema do lado de fora, que é passar um creme ou passar algum shampoo, alguma coisa específica. Eu sempre reforço isso porque isso é um protocolo base, tá? Em termos da medicina convencional. Não estou falando que é certo, que é errado, tá, gente? Estou falando que é um protocolo que talvez não funcione para você, que você já deve ter tentado. E assim como eu, foi lá buscar ali um conforto, entender o que estava acontecendo e sai com uma prescrição de medicação que às vezes foi sinalizado que é para o resto da vida que você tem que fazer uso daquilo e não consegue entender o que é que realmente está acontecendo, qual é a base, a origem ali do problema, entende? Então aqui a gente consegue se aprofundar, tá? Em detalhes para você, a partir de hoje, você que está aí envolvido na imersão, que está dentro do que realmente vai fazer uma diferença mais para frente, você vai conseguir saber o seu ponto de partida e onde você quer chegar, tá? Esse é o principal, é a chave. Porque se a gente não sabe onde quer chegar, o que, gente? Aquela frase clichê, qualquer caminho serve. Então, aquela pessoa, às vezes, que fica ali buscando informação para tudo quanto é lado e não segue nenhum caminho. Não segue nenhum passo a passo, porque fica perdida mesmo, né? Não entende o que está acontecendo dentro do corpo. Então, quando você entende qual é o seu ponto de partida, aí fica muito mais fácil para você conduzir o seu tratamento, tá? E vencendo o fungo, você melhora boas bactérias, que é uma coisa indireta, tá? Não tem como você controlar fungos e não melhorar boas bactérias, vai ser uma consequência, tá? E aí tudo começa a regularizar, tá bem? E aí eu vejo, anotei até aqui, gente, que muitas pessoas colocam assim pra mim, mas Sheila, é muito caro eu fazer tratamento com nutricionista ou eu cuidar da minha nutrição. É muito difícil eu ir atrás dessas informações por conta da questão financeira. Foi até uma pergunta que eu respondi ontem na caixinha dos stories, eu não sei se vocês viram. A questão de achar que nutrição é algo caro, que é de difícil acesso, isso vem mais por um bloqueio da própria pessoa por outras questões da vida, tá? Às vezes por conta aí de problemas enraizados mesmo da alimentação base. A minha alimentação base, assim como provavelmente a sua, foi aquela alimentação do mais básico possível, do máximo de alimentos industrializados, isso até a fase dos 20 e poucos anos, que foi quando eu comecei a faculdade. Comecei a faculdade tarde, tá, gente? Normalmente as pessoas começam com 18, né? Eu comecei com 21, porque eu tive que trabalhar bastante antes para poder pagar a faculdade. Então, assim, você tem que pensar que às vezes uma crença de você achar que para você ser uma pessoa bem nutrida e ter um sistema imunológico forte te faz ter que gastar rios aí de dinheiro é um bloqueio, tá? É algo aí que tem alguma outra coisa por trás. Porque para você cuidar da sua nutrição, se você parar para pensar, para analisar
outros custos que talvez você tenha e nem percebe, tá? Em relação à medicação, por exemplo, se botar lá na ponta do lápis, o que é melhor, tá? Eu ficar repetidamente usando algo que me intoxica ou ficar ali com foco naquilo que me nutre? E ainda ter recompensa, né? Ter recompensa, porque, né, gente, nutrição envolve autoestima aí também. A gente não pode só falar de a questão de infecção, de doença, só nisso. Quando a gente tá bem, que a gente tá com a pele legal, que a gente tá com o cabelo do jeito que a gente quer, que a gente bota a roupa lá que a gente se sente bafo. Quem não gosta? Independente, claro, do formato, do biotipo do corpo. O assunto não é esse, mas é aquela questão de você estar bem, das suas emoções estarem associadas com bem-estar. E esse bem-estar tem um envolvimento aí do seu intestino, como eu disse. E esse bem-estar envolve nutrição. Não tem nutrição, gente. Não tem, na verdade, bem-estar sem nutrição. Então é aquela coisa de comer, não só a questão, eu tô comendo aqui para me alimentar, para alimentar a alma. Isso é maravilhoso, a gente tem que fazer isso mesmo. Isso faz parte da nossa vida, da nossa origem, das nossas raízes. Mas quando a gente entende os detalhes da nutrição e a gente vê o resultado, porque a gente é movido ao quê, gente? A resultado. A gente quer ver resultado. Então, quando a gente aplica a nutrição e vê o resultado, quando a gente vê a diferença de comer bem, e aí no outro dia a tua nutrição não tá muito boa, você vê a diferença, você volta. E não porque você é obrigado, é porque você teve a recompensa. E aí vale a pena. Não é aquele peso, igual, por exemplo, fazer uma dieta, porque eu quero simplesmente fazer uma dieta para isso aqui, mas não vê uma recompensa real, sabe? Então, quando a gente tá ali com uma dor e a gente recebe essa recompensa, e aí de quebra ainda recebe uma recompensa na autoestima, na beleza, na estética e tudo mais, é maravilhoso, né? E isso, remédio nenhum traz. Você não concorda? Para aí para pensar. Qual é a medicação que você usa repetidamente que vai te trazer isso? Não tem, né? Então, te convence aí que a nutrição, agora em 2021, vira aí essa chave, que a nutrição não tem que ser algo difícil acesso, é caro, é insustentável para mim, porque eu vim, minhas origens são pobres, porque eu não tenho condições. A nutrição não é difícil, tá? Mas o que você precisa é de um entendimento um pouco mais profundo e lidar talvez aí com essas crenças. Porque se eu não tivesse lidado com isso lá atrás, eu talvez pensasse também dessa maneira. É difícil ter acesso a isso, é difícil fazer isso, tá? Mas quando a gente entende e coloca isso aí como uma prioridade, mas para colocar como uma prioridade, precisa de um entendimento profundo na recompensa que aquilo vai dar. E esse entendimento profundo dessa recompensa, essa clareza, esse despertar, cada um tem o seu tempo. Cada um que está aqui assistindo, que está acompanhando esse conteúdo, está no seu tempo desse despertar. E às vezes, eu até digo isso em outros vídeos, quem está ali em sua volta não está no mesmo nível de despertar que você. Você está lá evoluindo a sua nutrição e a outra pessoa que você gostaria que te acompanhasse está lá atrás. Está ali, talvez com quadro de síndrome fúngica que nem sabe que tem e a pessoa está zero interessada em querer saber porque ainda está numa outra fase, tá? Então é importante a gente lidar aí com esses obstáculos que muitas vezes a gente para e coloca isso à frente e fala, não, deixar para depois, eu tenho outras coisas para fazer, agora não é o foco disso, deixa eu ver essa outra coisa, tá? Então é pensar na recompensa, tá? Em como você vai se sentir. Se focar lá na recompensa, tudo flui melhor. Tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui para vocês? Pois coloca aqui nos comentários, tá? Para eu saber se tá faltando alguma informação, se eu posso colocar um conteúdo a mais. Porque hoje você vai sair daqui vendo esse vídeo até o final com toda a base para entender o que a nutrição pode fazer por você nesse super crescimento fúngico, tá?
e se é isso mesmo que está acontecendo com você, tá bem? Se é isso que você está sentindo, se é isso que você tem que tratar. Então vamos lá. Outra informação que eu vejo que colocaram aí bastante na caixinha de perguntas sobre síndrome fúngica. Especialista. Sheila, eu quero ir em algum especialista, eu quero saber o que eu tenho, qual o diagnóstico que eu tenho, qual médico que eu devo ir. Então é o seguinte, o que eu vou te orientar? Se você nunca foi em nenhum médico e você tem um quadro fúngico, eu sugiro sim que você procure um clínico geral para ele te dar um parecer, para o médico, para a médica te mostrar o que está acontecendo. Agora, se você já foi inúmeras vezes em profissionais, isso acontece na maioria dos casos, porque quando a gente está com uma dor, a gente busca o profissional, né? Então, se você já fez isso e não recebeu um diagnóstico com uma informação com precisão do que você tem que fazer, aí resgata as informações do que eu já falei aqui. O profissional, muitas vezes, ele não tem como saber o que está acontecendo exatamente dentro de você. E também, muitas vezes, esse profissional ele não tem uma ótima base de nutrição. É o profissional, muitas vezes, que foi conduzido até mesmo pela formação a seguir um caminho. E não digo isso só por médico, tá, gente? Porque muitas vezes, no início da minha profissão, eu ia em congresso de nutrição e também de nutrologia. E eu enxergava lá no congresso vários estandes, tá, de indústrias alimentícias, de produtos que muitas vezes tinham palestras, coisas envolvidas dentro daquele congresso. E se às vezes a pessoa não tem um senso crítico, ela não consegue entender, ou às vezes não consegue entender no sentido que não tem ainda experiência clínica. Não faz, por exemplo, atendimentos. Não faz atendimentos com esse foco. Então a pessoa não tem nem como conduzir as orientações ali para você. Ela não tem nem como te mostrar aqui qual é o caminho que tem que seguir. O que talvez você tenha que corrigir na sua nutrição. Talvez ela tenha só a percepção de uma alimentação saudável igual, por exemplo, um guia da alimentação da população brasileira. Tá? Que não tem nada de errado com ele. Mas quando eu penso em um quadro específico como a síndrome fúngica, aí eu preciso de uma bagagem superior, tá? Então, se você nunca foi no médico, sugiro que você vá, um clínico geral vai te conduzir para você ter aí mais informações sobre o seu quadro. Se você já foi, eu te convido a continuar aqui, foca aí em prestar atenção nos conteúdos, em tudo aquilo que eu abordo, que com certeza uma hora a sua chave aí vai virar, tá? Se não já virou, eu acho que quem tá aqui, muitas das pessoas que estão aqui assistindo, a chave já virou, tá bem? E aí também a questão de consulta, né? Eu tenho que fazer uma consulta nutricional ali com o profissional para eu ter o meu tratamento de precisão. Gente, agora falando abertamente em relação à experiência clínica, tá? Muitas vezes a pessoa que procura o profissional de nutrição, ali dentro de uma consulta que leva em média 1 hora de atendimento, isso pensando em atendimentos particulares, fica muito difícil de entregar toda uma base. Uma base que eu digo de ter um entendimento profundo num assunto como esse. Se é só para falar, você que já deve ter ido em nutricionista, se é só para fazer uma adaptação no seu plano alimentar, para algo muito específico, é algo que é feito ali dentro de 1 hora que se resolve. Mas para você entender todo esse quadro de síndrome fúngica, entender que é isso que está acontecendo e já sair lá com o seu plano de ação, com o seu passo a passo, muitas vezes isso não é possível, tá? Muitas vezes isso não pode acontecer de você ir um ótimo profissional, mas ele não ter esse suporte para te dar, tá? E aí você persiste seguindo ali um caminho que não é o seu, para você aí superar esse super crescimento. Então, tá vendo que tudo que eu falei até agora é para você entender o que está acontecendo aí no seu corpo, entender as diferenças entre síndrome fúngica, supercrescimento fúngico, entender sinais e sintomas ali, a parte básica, entender que é necessário, né, um entendimento do que está acontecendo para que, talvez não hoje,
mas que se isso despertar em algum momento em você, você sabe o que deve ser feito, você sabe para onde ir, para onde buscar ajuda. É isso que é valioso, gente, aqui na internet, você ter a informação. Você ter a informação do que fazer, como fazer, para onde seguir, tá? Então aí vai tudo fazendo sentido, tá bem? E aí, gente, pensa no sistema imunológico. Como é que tá esse sistema imunológico? Até coloquei aqui. Qual é o jeito certo da gente corrigir algo que não tá legal no nosso corpo? Uma resposta de um corpo que não reage, de um corpo que não consegue lidar com o invasor, com o supercrescimento, tá? Porque na verdade, como os fungos estão aqui antes de nós, né, gente? Eles não são tão invasores assim, né? Na verdade, eles invadiram o nosso corpo. Então, assim, o que você tem que fazer é o seguinte: você tem que partir daqui, agora, hoje, se é a primeira vez que você assiste essa live, se é a 10ª vez, se você está sempre aqui, você tem que sempre focar, pensar em como você vai deixar o seu batalhão de boa. O que é isso? Não deixar super estressado. Então, batalhão super estressado, que está em contato com coisas, até mesmo alimentos saudáveis que não são bons, vai atrapalhar o seu processo. E também como fortalecer, como dar-lhe as ferramentas, como dar as armas para esse batalhão atirar no alvo certo, para tratar exatamente aquilo que precisa ser feito, para não ficar ali perdido, não sei o que, para onde eu vou, o que eu faço. Então a nutrição, gente, tem esse poder, tem o poder de atingir o alvo certo. E é por isso que nunca tanto se falou em nutrição como em 2020, por conta da pandemia, vocês concordam? Quanto se falou em imunidade? Quanto se falou nisso? Quanto se falou em suplementação? Claro que tem ali quem é a favor, quem é contra, mas um consenso que já tem entre médicos é a importância da nutrição. E demorou, viu, gente? Demorou para ter esse consenso. Mas agora não tem mais volta, tá? Agora todo mundo já entendeu que precisa estar bem nutrido para que consiga lidar com supercrescimento de qualquer coisa. Claro que aqui a gente está falando de síndrome fúngica. Então a mensagem que eu queria passar hoje, que eu acho que eu consegui pelas mensagens que vocês colocaram aqui nos comentários, é essa. Todas as informações que eu coloco aqui é para te mostrar se você tem ou não esse problema, se você quer ou não fazer um tratamento, uma terapia nutricional para isso, se você está ou não no caminho certo. Então essa é a intenção desse conteúdo. Por isso que é importante você o quê? Continuar aqui, colocando as suas dúvidas, participar da imersão se você ainda não faz parte da imersão. As inscrições estão abertas, tá? Para uma imersão que é gratuita. A partir dessa imersão você vai ter uma bagagem maior para saber como agir. E também a sua interação. A sua interação aqui quando você participa, deixa sua pergunta, tá presente nas lives, tudo isso faz parte da sua evolução. São pequenos passos que não são tão pequenos assim. Se todo dia você recebe uma informação que tá te ajudando aí do outro lado, eu tô seguindo, né, a minha missão. Eu tô conseguindo realizar a minha missão. Porque é isso que eu quero. É todo dia deixar um conteúdo novo para que você consiga fazer algo diferente aí do outro lado, tá bem? Então eu te convido, se você ainda não fez a inscrição na imersão, se cadastra que o link tá no perfil, que vai acontecer no dia 26 de janeiro, somente para quem está inscrito, tá bem? Então, gente, agora não tem mais dúvida. Síndrome fúngica, SIFO, desbiose fúngica, lembra sempre intestino delgado, tá? Ah, mas eu preciso saber o que é intestino delgado? Não, você precisa saber que começou a crescer demais nesse lugar e foi aí que refletiu para outras partes do seu corpo. Então, um problema que tá no dedinho não tá só no dedinho. Um problema que tá na cabeça não tá só na cabeça, tá? É tratar o lado de dentro para refletir o lado de fora, tá bem?
Bom, legal, tô vendo aqui os comentários de vocês. Tô feliz que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, coloca depois, esse vídeo vai estar no feed, vocês podem comentar lá, porque às vezes eu vejo que há muitas perguntas na caixa de perguntas e também nos directs e nem sempre eu consigo interagir com todo mundo. No feed é mais fácil de eu visualizar, a caixinha de perguntas some e aí eu não consigo responder todas, tá? Então vale também a interação aí pelo feed, tá bem? E aí tem gente me perguntando aqui, a Evelyn colocou o que vai ser tratado na imersão. Na imersão eu vou te mostrar os gatilhos, aquilo que desperta a síndrome fúngica. O que é a síndrome fúngica, essas informações que estão aqui, você já sabe. Talvez algumas informações eu coloque lá para quem é novo, não está recebendo esse conteúdo há muito tempo. Mas o principal lá, o que você vai receber é as informações para você entender quais são os gatilhos. Porque você partindo dali, o que desperta o problema? Como que eu faço para que isso não seja despertado? Quando que isso foi despertado? Quando tudo começou? E o que eu faço para não despertar mais? Então é isso que você vai ter de conteúdo lá na imersão, tá bem? Então eu espero vocês lá. Eu vi aqui também que algumas pessoas, só respondendo rapidamente, que algumas pessoas colocaram perguntas específicas sobre doenças. A Janaína colocou se psoríase tem a ver. Quadro de doenças autoimune reflete que você está com o sistema imunológico super estressado. Então, seu batalhão está enfraquecido. Então, é bem provável que você tenha aí sintomas de síndrome fúngica, que não necessariamente, gente, é algo vulvovaginal, tá? Porque, por exemplo, no meu caso, eu não tive esse tipo de problema. Mesmo tendo, como eu disse aqui, essa questão básica, é o ponto de partida, intestino. Mas não quer dizer que o seu intestino vai ficar irregular. O despertar do que vai acontecer em cada corpo é único, porque o seu DNA é único. Você é 50% seu pai e 50% sua mãe. Então, eu não tenho como ter os mesmos sinais e sintomas que você. E assim por diante. Podem até ser semelhantes. Mas o jeito que o corpo desperta ali o problema vai ser único em cada pessoa. Então, o quadro de autoimune, já adiantando aqui, que não é o tema de hoje, mas dando essa informação, seja a psoríase, Hashimoto e assim por diante, isso mostra que o sistema imunológico não está legal. Ah, Sheila, mas eu tô medicada. Eu já tomo medicação para isso. Tudo bem, você está controlando. Talvez uma produção de hormônio que está insuficiente, que foi o seu próprio corpo que machucou o seu órgão. Isso é normal? Isso é só genética? Não é. O gatilho foi acionado. E qual foi o gatilho? Qual foi a hora que apertou o gatilho? Então, isso a gente vai conversar lá na imersão, tá bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Conto com vocês compartilhando essa informação para mais e mais pessoas, para que a gente possa também impactar a vida do outro, você impactar a vida das pessoas que você se importa e esse conteúdo chegar mais longe também, porque eu sei que muitas pessoas, talvez assim como você, nem sabem que existe esse quadro aí de supercrescimento fúngico. Eu espero vocês amanhã, que a gente vai dar sequência aí na imersão de lives, tá? Não é a imersão do Melhor Ano, porque a imersão Melhor Ano é outra coisa, mas aqui a gente continua com as lives para ter aí um aprofundamento também de outra maneira. Um grande beijo para vocês, ótima noite, bom descanso. Até mais, até amanhã.